Fala servidor, tudo tranquilo? John do Grana aqui e hoje a gente vai conversar sobre um filme que lançou recentemente que a gente consegue ter vários insights interessantes sobre investimentos e gestão de finanças. Eu vou trazer 5 para nós aqui e eu te vejo logo depois da vinheta. Muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Grana Sob Controle. Eu me chamo John Leno, se tu ainda não me conhece, e aqui toda quinta e todo sábado eu falo um pouquinho sobre gestão de finanças, mindset, investimentos. Vai ser o melhor e o maior canal de gestão de finanças, mindset e investimentos focado para servidores públicos. Show de bola? Então por isso, já deixa o teu like no vídeo para fazer esse canal crescer e chegar à maioria dos servidores públicos do Brasil. Show? Mais do que isso, servidor, coloca aqui nos comentários o que tu tá achando dos vídeos que eu tenho trazido aqui para nós no canal Grana Sob Controle, o que tu tem achado aí da minha didática, dos conteúdos que estão sendo trazidos. Deixa um comentário aqui para nós. E vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o filme que estreou recentemente na Netflix, chamado Ike Batista Tudo ou Nada. Na verdade não é Ike Batista, é Ike Tudo ou Nada. Mas é o filme que conta a história do Ike Batista. Eu tô aqui com algumas informações no computador para não errar, né, pessoal? Não podemos trazer informações erradas aqui. Então, o nome do filme é Ike Tudo ou Nada. E recentemente ele entrou no catálogo da Netflix. Conta a história de vida aí do ex-bilionário Ike Batista, dos anos áureos da petroleira OGX aos escândalos que levaram a perder tudo, todo o poder e prestígio. Ele lançou no ano passado, 22 de setembro de 2022, é um filme nacional, um filme brasileiro. Ele foi produzido aí pela Morena Filmes e Buena Vista International, e os diretores são Dida Andrade e Andradina Azevedo. Feita aqui as considerações aí do filme, e agora recentemente ele entrou no catálogo da Netflix, servidor. Eu até fiz um post lá na rede social das fotos e comentei sobre esse filme aqui, que ele traz vários insights interessantes. Teve bastante repercussão, alguns colegas me perguntaram quais eram os insights e tal, e aí eu, como sempre, mandei olhar o filme. Se tu já viu o filme, fica aqui comigo pra gente dar uma conversada. Se tu não viu o filme e não tem problema com algum pouquinho de spoiler, pode ficar aqui também que eu vou te trazer os insights. Daqui a pouco tu fica mais instigado a assistir o filme, servidor, beleza? Basicamente, como é que funcionou aí o filme e a história do Ike Batista, mais ou menos dentro de uma linha do tempo aí cronológica. Seguinte, o Ike Batista, ele nasceu na Alemanha, veio para o Brasil. Aqui ele trabalhou com diversas coisas, mas dentre elas ele trabalhou com garimpo e ao passar do tempo aí ele na verdade criou uma mineradora, a MNX, se eu não me engano, ou MMX, eu nunca sei. MMX, Ike. Isso, MMX é o nome da empresa, tá? Ele criou essa mineradora e com essa mineradora ele fez muito dinheiro mesmo. Ele cresceu, ele entendia do negócio e ele cresceu com essa empresa. Eventualmente ele abriu o capital dessa empresa na bolsa de valores, muita gente ganhou dinheiro, ele, os acionistas deles, os sócios dele, as pessoas que compraram essas ações, no geral, tiveram bastante lucratividade, mas era um negócio que ele entendia. Mineração. Posteriormente, aí, lá por volta de 2006, quando descobriu-se o pré-sal e quando trouxeram notícias de que iam leiloar aí os blocos do pré-sal para fazer a exploração do petróleo que havia no pré-sal, o Ike Batista resolveu entrar nesse mercado e criar uma petroleira. Ali no filme conta também que ele queria investir nisso, e aí o braço direito dele falou que eles não conheciam desse negócio e que eles não teriam dinheiro para entrar nesse negócio. E o Ike Batista, pensando muito grande, talvez até além do que deveria, como empresário e como uma pessoa que tem responsabilidade de gestão dos negócios, até em função dos investidores, das famílias que trabalham para ele, entre outras, ele pensou muito grande. Os empreendedores em geral, eles pensam muito grande, mas aqui talvez fosse o caso de balancear um pouquinho, se não era um passo muito maior que a perna. Porque sabendo que não seria possível concorrer aos leilões aí do pré-sal, ele criou a petroleira, a OGX. E para isso ele foi buscar recurso com investidores
também resolveu abrir o capital da OGX mais adiante. Claro, depois aqui eu já estou dando um pulo histórico na Bolsa de Valores. O problema é que durante aí a exploração desses blocos do pré-sal, diversos problemas aconteceram e o Eike Batista fazia declarações duvidosas aí na televisão, nos jornais, nas mídias em geral, e as ações elas estavam oscilando até que começaram a despencar por N motivos. Eu vou tentar trazer o mínimo de spoiler possível aqui para que tu veja o filme, servidor, beleza? Para eu não estragar a experiência do filme. Mas, no final das contas, as ações aí caem, Eike Batista não consegue explorar minimamente aqueles blocos que ele adquiriu do pré-sal e acaba que se descobre toda uma rede aí de crimes envolvendo Eike Batista e alguns políticos que ensejam aí na prisão do Eike Batista e na falência da OGX, no final das contas. É spoiler do filme um pouco, mas é a vida do Eike Batista. Se pesquisar na internet tu vai entender mais ou menos como foi que aconteceu, mas dando um resumo mais geral, é isso. Servidor, e quais são os insights que a gente consegue tirar aí dessa produção que agora entrou no catálogo aí da nossa queridinha Netflix? Eu vou trazer aqui para nós 5 insights que eu tirei aí no geral do filme, mas dá para tirar muito mais. Dentro desses 5 a gente consegue subdividir aí esses insights, ou ainda a gente consegue fazer diversas ramificações do que a gente vai conversando aqui, beleza? Então não são só isso, tu pode ver muito mais. Eu vi esses em princípio, tentei compilar aqui nos 5 mais abrangentes e que eu acho muito importantes para que a gente consiga entender melhor aí como é que a gente pode trabalhar essa questão de mindset, gestão de finanças e investimentos, tudo dentro desse filme, servidor. O legal do filme também é que ele não foca só no Eike Batista. Ele foca também em outras pessoas, como os sócios mais próximos deles, os investidores internos, digamos assim, ou seja, os empregados do Eike que investiam nas ações também, e pessoas externas que também investiam nas ações. E aqui um caso específico é ali do filme do personagem Carlos, que ele fica deslumbrado, olha quem resolveu aparecer, com essa evolução das ações, com o aumento do preço das ações, a possibilidade do pré-sal, de haver aí uma quantidade imensa de petróleo para ser explorado, e ele vai entrar nesse mundo dos investimentos aí de uma forma muito não recomendada. Já vou explicar por que dentro dos insights. Mas vamos lá. Quais são os insights então? O primeiro insight, eu tô aqui com o computador junto comigo para seguir no roteiro e não errar, é: emocional não pode entrar nos investimentos, só o racional. Servidor, esse é o primeiro insight que eu tirei do filme. Claro, depois de olhar todo o filme e pensar assim, não tá bem na ordem cronológica. Por quê? Porque a gente percebe que o mercado, em geral, ele vai balizar o preço das empresas, o preço dos negócios numa linha média. O problema é que quando as informações que chegam para os investidores não são transparentes, ou pior ainda, são enganosas, o mercado ele vai desequilibrar e ele vai ter grandes oscilações. E no momento que existem grandes oscilações, a gente precisa estar preparado emocionalmente. Então é isso que eu venho trazer aqui para ti, servidor. O emocional não pode entrar nos investimentos, somente o racional. Quando a gente opta, servidor, por entrar realmente no mundo dos investimentos, a gente precisa estar com o nosso mindset de uma forma alinhada. Por quê? Porque investimento, dinheiro, é alguma coisa que mexe com a nossa vida em geral, servidor. O dinheiro vai afetar aí a nossa saúde física, a nossa saúde psicológica, os nossos relacionamentos, a nossa qualidade profissional. Todos os aspectos da nossa vida são permeados pelo dinheiro. E a falta do dinheiro, ou melhor, a perda do dinheiro como um todo, causam esses tipos de transtornos aí, pode causar esses transtornos na vida dos servidores públicos. Então é por isso que quando a gente vai trabalhar com essa questão financeira, de gestão de finanças, investimentos sobretudo,
que é um passo mais adiante. Não dá para tu entrar no mundo dos investimentos sem tu fazer uma gestão financeira anterior. E para tu fazer uma gestão financeira anterior, tu precisa alinhar teu mindset. Ele é um ciclo, ele é um caminho natural que as pessoas vão evoluindo. Então tu não consegue investir, na verdade tu consegue, esse é o problema, tu não pode investir se tu não tem uma gestão financeira, se tu não tem um mindset adequado, porque senão a emoção toma conta e tu perde dinheiro quando não devia, deixa de ganhar quando devia. Faz investimentos errados, de iludido por algum simples gráfico ou por algum simples analista. A gente não pode entrar no mundo das finanças e dos investimentos com o emocional. A gente precisa entrar com o racional, sempre na razão, pensando cada movimento que a gente vai fazer dentro do mercado de ações, se for o caso, dentro da renda fixa, dentro de todos os nossos potes financeiros. Na gestão financeira em geral, a gente precisa trabalhar com a racionalidade, servidor. Então a razão vem em primeiro lugar. E pensando nisso, vem o segundo insight, que é o seguinte: diversifique sempre. Isso aqui ele é uma derivação da racionalidade, servidor, porque quando a gente está vendo uma notícia, a gente está vendo uma empresa, um negócio crescer, aí uma prospecção de que desse negócio ele vai aumentar de valor. Por exemplo, no caso aqui da OGX, era uma empresa que tinha um potencial de valorização muito alto, mas assim como tem um potencial de valorização alto, existe um risco altíssimo atrelado que muitas pessoas, ou por falta de preparo ou por falta de racionalidade, não quiseram acreditar. Quiseram se apegar apenas na possibilidade de ganho e não pensar na diversificação. No momento que entraram com o emocional, não diversificaram. É o caso de um dos protagonistas aí do filme, o Carlos, que é um pai de família, e tem esposa, tem 2 filhos, e ele resolve entrar nesse mundo dos investimentos, já investindo na renda variável com as ações da OGX. Pelo que dá a entender ali, ele nunca tinha investido, nunca tinha feito nenhum tipo de investimento, pelo menos na renda variável, não se fala ali se ele já tinha uma gestão de finanças ou algo assim. Parece que ele pegou todo o dinheiro que eles tinham guardado, não sei se eles tinham uma poupança ou se eles tinham uma renda fixa, mas ele pegou todo o dinheiro, ou grande parte do dinheiro guardado, e comprou as ações. Foi lá numa corretora de valores e comprou. No final a gente consegue entender um pouquinho melhor os valores que ele comprou. Ele comprou a R$14 as ações subiram até R$23, ele estava encantado com a possibilidade de praticamente dobrar o investimento. Então, vamos pensar aqui, dar um exemplo, digamos que ele tivesse 200 mil guardado, e ele pegou esses 200 mil aí e investiu tudo nas ações da OGX. Em determinado momento ele tinha quase R$400 mil num curto período de tempo. O investimento dele dobrou em poucos meses ou poucos anos. O investimento dele dobrou, o que é muito difícil, servidor. Conforme a gente viu nos últimos vídeos, aí, um rendimento médio anual saudável, com uma carteira diversificada, vai ser uns 6, 7, 8% ao ano. Então, para tu dobrar o teu patrimônio com base nesses investimentos, tu vai precisar aí de praticamente uns 10 anos para tu conseguir dobrar o teu valor, de 7 a 10 anos, dependendo aí das taxas de juros e tudo mais. E ele em 2, 3 anos conseguiu dobrar esse valor, ou menos até. Então, chegou a R$23. O problema é que, como eu disse, por diversas situações as ações começaram a cair. E ele, conversando com o seu corretor imobiliário, esse corretor acabou por dizer para ele segurar, que era o momento de não vender, porque senão ele ia perder dinheiro, né? Aquela velha história de fazer o preço médio para baixo. Então, assim, o preço médio, como eu já expliquei, ele não é uma coisa ruim em si. O problema é quando a gente faz da forma errada. Nesse caso, ele tinha só essas ações. Ele tinha só esse investimento. E no momento que ele foi caindo a totalidade da carteira de investimentos dele. Então, nesse sentido, não faz sentido ficar fazendo preço médio para trás. O certo seria, R$14 chegou as ações, baixou mais um pouco e ele vem num ciclo de queda, ele deveria ter tirado todo o dinheiro dele. Infelizmente com perda, sim, mas não no ponto que ele chegou, que foi as ações valerem aí centavos de real. Elas chegaram a valer menos de R$1. Então, assim, ó, os R$14 que ele tinha por ação viraram centavos. Se a gente for fazer um cálculo simples aqui, digamos que ele tinha 200 mil. Se essa ação fosse para R$1,40,
seria 10% do valor, ele teria 20 mil. E se foi para 70 centavos, ele teria 10 mil. Ele foi de 200 mil para 10 mil em poucos anos. Então ele perdeu muito dinheiro. Olha onde que esse servidor, onde que esse personagem do filme foi se meter. Por quê? Não diversificou. Era um investimento que tinha um potencial de valorização, sim. Existia a possibilidade de ganhar dinheiro, sim. E ele investiu. Ganhou dinheiro no primeiro momento, sim, mas não fez nada com esse ganho. Era o único investimento que ele tinha e começou a derreter o investimento. Se ele fizesse aí aquela estratégia que eu já disse para ti de alocação de ativos, investimentos diversificados, aportes periódicos e o rebalanceamento, com certeza quando essas ações dele tivessem subido aí para 16, 17, 18 reais, ele venderia essas ações, realizaria o lucro, colocaria na renda fixa, muito provavelmente. Depois, se valorizasse mais ainda, lá nos 23 reais, ele tiraria de novo e colocaria na renda fixa. Quando começasse a cair aí, talvez ele fosse fazer num rebalanceamento, talvez ele tirasse da renda fixa e colocasse ali nas ações da OGX. Só que se ele fizesse a alocação de ativos da forma correta, ele não teria só ações da OGX, ele teria uma carteira de ações diversificada. Então ele acabaria perdendo muito menos dinheiro. Na verdade, no final das contas, ele teria ganho dinheiro, mas ele não diversificou. Ele colocou todos os ovos na mesma cesta. Aquilo que eu venho praticamente semana sim, semana não, trazendo aqui para ti, que é algo totalmente errado, um erro financeiro crasso, colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, 2 erros do Carlos aí, do personagem Carlos do filme. Ele agiu com emoção, não foi na racionalidade e ele não diversificou. Vamos aqui pro terceiro insight, então. Confie em analistas isentos. Como é que eu vou te explicar isso? Normalmente, quando tu faz um investimento em uma ação, nada mais, nada menos do que tu tá investindo no negócio. Tu tá comprando parte daquele negócio porque tu realmente acredita que aquele negócio tem futuro. Basicamente, a compra de ações é isso, servidor. E nesse caso da OGX especificamente, a empresa ela não estava produzindo ainda o que ela tinha prometido, que era realmente extrair os barris de petróleo. Era uma petroleira, então ela iria extrair petróleo. Comprou lá os blocos do pré-sal e iria explorar. Só que, com o passar do tempo, a empresa do Eike Batista enfrentou dificuldades para conseguir fazer essa exploração. E ela não estava entregando o produto que deveria. Porém, aqui que começam os grandes problemas do Eike Batista, é que o responsável chefe aí da extração e que depois acabou virando CEO da empresa, ele vai lá e publica relatórios. Ele era geólogo, ex-Petrobras, e ele publica dizendo que vão encontrar, até dizendo que já encontraram quando eles ainda não tinham encontrado. Então, diversas situações que afirmavam para os investidores que realmente tinha petróleo lá, e eles já estavam extraindo. Só que ele é um analista da empresa. Ele é um analista da empresa, servidor. Então a gente não pode confiar 100% e de olhos fechados no analista da empresa. A gente precisa confiar em analistas isentos, ou seja, empresas que fazem auditorias, empresas que talvez vão investir naquela empresa também. Ali dentro da série, por exemplo, tem uma situação que mostra alguns empreendedores dinamarqueses, se eu não me engano, fazendo uma negociação. Eles iriam investir, mas eles mandaram um analista deles olhar a situação toda da empresa e verificaram que, conforme os relatórios desse analista deles, havia muito menos petróleo do que o analista da OGX, o ex-Petrobras, havia demonstrado e havia dito e prometido. Então, digamos que, aqui eu não tenho os números de cabeça, não lembro exatamente, mas digamos que ele dizia que conseguiria tirar aí 10 milhões de barris de petróleo por dia. Não sei se esse é um número factível, agora não tenho os números na cabeça. Mas eu acho que a Petrobras extrai 2,5 milhões de barris por dia, ou alguma coisa nesse sentido. Se eles disseram que conseguiriam tirar aí 10 milhões de barris por dia, a empresa falou, não, vocês só vão conseguir tirar 5 mil barris por dia.
essa empresa dinamarquesa. Falou que conseguiria muito menos porque teria muito menos petróleo do que se estava prometendo. E eles saíram do investimento. Então, esses analistas independentes, analistas isentos, analistas que não têm nada a ganhar com o negócio, esses analistas são os analistas em quem a gente tem que confiar. E a gente realmente precisa conhecer o negócio que a gente está entrando. Então, confie em analistas isentos. Não vá dentro aí de uma empresa, se tu tiver a oportunidade de conhecer uma empresa que tu vai investir, que tu ainda não investiu, e não confie 100% na análise que os investidores internos e os analistas internos da empresa vão te prometer. Então vamos lá, vamos seguir. Também derivado desse terceiro insight é o quarto insight, que é o conheça o negócio como um todo. Como eu disse, se tu tiver a oportunidade de fazer uma visita técnica em uma empresa que tu vai adquirir as ações, que tu pretende investir, servidor, conhecer como funciona todo o processo de produção, todo o processo de logística, de entrega, de venda, porque uma empresa que vai trabalhar em qualquer ramo, ela tem diversos processos. E tu precisa ir lá visitar essa empresa, se tu tiver a oportunidade, para verificar se esses processos eles são plausíveis, por exemplo. Eu fiquei me imaginando ali, se eu fosse um investidor e tivesse a possibilidade de ir lá visitar a OGX. Eu iria chegar lá, olhar relatórios, talvez conversar com algumas pessoas, talvez eu quisesse ir lá na base para ver, e eventualmente, eu não sou técnico nessa área nem nada do tipo, mas talvez se eu pudesse levar alguém com um pouquinho mais de conhecimento, alguma coisa nesse sentido, ou uma visita com várias pessoas, daria para ver que não estava sendo extraído petróleo até determinado momento. Bom, no momento que não está sendo extraído petróleo, eu não vou investir. Ou então, tá, não está sendo extraído petróleo neste momento. Beleza, mas depois que tu extrair, como é que tu vai... Quantos barris tu vai extrair por dia? Ah, tantos. Tá, e tu vai ter todos esses barris? Ah, 10 milhões de barris. Tá, e como é que tu vai conseguir 10 milhões de barris? Cadê o contrato com a empresa que vai fornecer os barris? Ou tu tem uma empresa que cria barris aí de alumínio, sei lá qual é o barril que invasa o petróleo, né, para tu deixar ele, para tu, né, invasar ele realmente. Cadê os barris? Tu vai ter como produzir todos esses barris, tu vai ter acesso a todos esses barris, beleza, tu vai produzir 10 milhões de barris de petróleo por dia. A Petrobras produz 2,5. 2 milhões e meio. Tu vai produzir 4 vezes mais que a Petrobras. Onde é que tu vai guardar todos esses barris de petróleo? Tu já tem um galpão logístico, tu já tem... Onde é que tu vai guardar todo esse petróleo? Ah, não sei. Bom, já seria um indicativo para a gente não investir. Além disso, depois... Tá, e a preocupação ambiental? Como é que tu faz para não vazar petróleo dentro, aí, no mar ou na costa ou qualquer coisa assim? Não sei, né, exatamente as dinâmicas técnicas da extração do petróleo, mas como é que tu faz para não vazar petróleo no mar? Porque é pré-sal, né? Tá dentro do mar, tá embaixo de uma camada de sal, que tem aqui, já é um conhecimento que eu tenho, né? Aí porque eu gosto um pouco dessas coisas assim, assisto bastante vídeos sobre tudo isso, né? Por que é pré-sal? Porque ele tá embaixo do sal. Tem uma camada de sal antes de ter o petróleo, né? E tu precisa perfurar o sal, né? E essa é a grande dificuldade, porque o Brasil não tinha grandes tecnologias para perfurar o sal, porque o sal vai corroendo a máquina, e é uma quantidade de sal violenta, é bem difícil perfurar o sal, né? Que ele vai deteriorando as máquinas. Então, é um processo realmente difícil, mas a preocupação ambiental. Se eles não me tivessem uma resposta, não tivessem um planejamento, daqui a pouco eu não investiria, porque uma tragédia ambiental faz com que o investimento, aqui pensando só no investimento, o investimento caia. Ah, beleza, vai conseguir fazer tudo isso passo a passo. Para quem que tu vai vender o petróleo? Será que existe demanda para vender? Tem muitos países aí que não precisam do petróleo. Tem outros que precisam, mas eles precisam de um petróleo refinado. E o Brasil não refina petróleo. O Brasil exporta petróleo bruto e importa petróleo refinado. Aí ele vai ter uma refinaria de petróleo também, a OGX, ou uma outra empresa. Vocês já têm a refinaria? Não tem? Qual vai ser o custo para isso? Daqui a pouco, porque a empresa ela tem custo. E quando tu tem custo, isso diminui o lucro. E quando diminui o lucro, diminui o crescimento das ações, diminui os rendimentos anuais ali, os dividendos, os juros sobre capital, entre outros. Então, se tu não vai ter lucro, daqui a pouco, ou se tu vai ter mais despesa para tu conseguir ter o lucro, talvez a minha margem de lucro seja menor, eu não invisto. Percebam como tem diversos processos e tu precisa entender todos esses processos antes de tu investir numa empresa.
Tu não pode investir simplesmente, ai que bonito, olha, a ação tava 5, foi para 8, foi para 10. Só que tu não sabe a credibilidade dessa informação e a confiança que tu tem aí nos processos. Essa empresa realmente é uma empresa confiável, uma empresa que dá para ter lucro, uma empresa que tem um lucro sustentável durante vários anos. Então por isso que tu precisa conhecer o negócio como um todo, servidor. Vamos dar continuidade aqui então. Para a gente entrar então aí na última dica. Última dica não, mentira. Nós vamos aqui para a quarta dica. Eu estou bem perdido. Vamos para a quarta dica então, servidor. Que é a seguinte: recue quando necessário. Seguindo nesse exemplo de conhecer o negócio como um todo, digamos que tu foi lá no início, quando a empresa era bem incipiente, a empresa estava no começo ainda da jornada e tinha só prospecção de tudo isso, tu não tinha bem certeza, mas tu resolveu apostar dentro aí, né, de todo o risco que tu vai correr. Digamos que tu não é igual o personagem ali que botou todos os ovos na mesma cesta. Tu tem uma carteira diversificada, show? E esse investimento aí na OGX da época correspondia, sei lá, uns 5% da tua carteira. Show, tranquilo. O percentual que tu vai investir é uma questão tua, do teu perfil de risco e tudo mais. Também não vou trazer aqui como insight o conheça seu perfil de risco, porque isso eu falo em todos os vídeos. Antes de tu investir, tu precisa conhecer o teu perfil de risco, servidor. Quando eu olhar meio pro lado, assim, pode ser que a Calice esteja fazendo alguma coisa errada, tá? Mas tô com vocês aqui. Se tu vai investir numa empresa e lá no começo tu acredita nela, tu vai assumir os riscos. Mas tu não pode simplesmente fechar os olhos, botar a cabeça no travesseiro e esquecer aquele investimento. Tu tem que acompanhar. Digamos que um ano depois, tu vai lá e olha de novo e a situação ela não mudou. A empresa não evoluiu. Opa, já é um indicativo de não continuidade desse investimento. Tu vai lá agora, faz uma nova visita um ano e meio, 2 anos depois e tu vê que os processos estão mais complexos, tu não está conseguindo entender onde é que isso vai dar ou se vai dar em alguma coisa. E tu não pode ficar arrependido por um investimento mal feito, porque risco é risco. Se tu assumir o risco, é porque ele pode dar certo, ele pode dar errado, aquele investimento. E no momento que deu errado por algum motivo, ou porque tu não confia mais naquele senso de prosperidade daquela empresa, tu precisa recuar, servidor. Tu precisa recuar. E aí, dentro do filme, o Ike Batista teve diversas oportunidades de recuar, de dar um passo atrás, de repensar. Desde o começo, isso aqui é o que é mais mostrado no filme. E esse insight eu peguei por causa do Ike Batista e trouxe para a realidade dos investidores. Assim como o Ike Batista poderia ter recuado em diversas fases aí da operação, ele resolveu optar por não parar. Os investidores também tiveram várias oportunidades de dar um passo para trás, diminuir a exposição daqui a pouco, porque daqui a pouco tu tem um perfil de risco mais avantajado dentro da tua carteira de investimentos, e vamos lá, tu expôs a tua carteira aí a 6% em OGX, tá? E aí um ano depois, por mais que ela esteja um pouco valorizada, tu vai lá e olha o processo e vê que ainda está confuso, que não evoluiu nada, que talvez as dificuldades aumentaram. O que tu faz? Diminui tua exposição. Realiza um pouco do lucro e diminui a tua exposição. Fica só aí com uns 4%, 3%, 3,5%, sei lá. Entende? Ah, voltou a bombar, voltou a confiança, aí tu investe mais. Ou não, não voltou. Aí cada vez tu vai se desfazendo desse investimento. Porque não tem problema a gente dar alguns passos para trás em alguns pontos. O que a gente não pode é se jogar para trás de uma vez só, né? A gente não pode ter ali, todo mês a gente vai investindo, quando a gente acumulou um patrimônio numa carteira diversificada e por algum motivo a gente resolve vender tudo. Ah, cansei de cuidar da gestão de finanças, dos investimentos, cansei de ganhar dinheiro, vou vender tudo. Não, isso não. Isso é um passo para trás muito grande, tá te jogando para trás, não é um passo. Um passo é quando tu analisa aí que alguma parte do teu investimento pode não estar dando muito certo, ou tu pode ter analisado um pouco errado. E esse autoconhecimento é muito importante dentro dos investimentos para que a gente evite perder dinheiro. Então, pode dar passos para trás, servidor. E esse foi também um erro aí do protagonista, o Carlos, que acabou não dando esse passo para trás. Teve ali umas conversas que ele teve com um casal de amigos, em que o namorado, ele realmente acreditava também que a empresa ia subir, ia valorizar, e a outra garota ali, a namorada desse casal de amigos, ela era descrente na questão das ações. Ela estava um pouco mais pé no chão, até um pouco demais, assim, né, sem conhecer todo o negócio. Mas ela estava dizendo enfaticamente que não, assim como podia subir, podia cair. Dito e feito, né, aconteceu.
Porém, a gente precisa entender aí todos os riscos do negócio. E para finalizar agora sim, né, a gente vai para a última dica, beleza? A última dica não, o último insight, tá? A gente vai para o último insight aqui do nosso vídeo, que é o seguinte: não seja ganancioso, ou seja, não invista querendo ficar rico. Pode parecer um pouco contraintuitivo, mas eu já expliquei isso em alguns outros vídeos, que é o seguinte: investimento não vai te enriquecer. Bota isso na cabeça. O investimento não vai te enriquecer. Não existe um investimento que tu faz e que tu vai enriquecer do dia para a noite ou em poucos anos. Tu vai conseguir enriquecer com investimentos no longo prazo, mas se tu trabalhar. Não tem outra maneira de tu enriquecer. Tu enriquece através do trabalho ativo realmente, de alguma coisa que tu faça e que tu ganhe uma renda nesse sentido. É possível, por exemplo, tu investir até certo ponto e depois tu não precisar mais trabalhar e viver daqui a pouco desses rendimentos que os teus investimentos te dão? Sim, é possível. Mas aí tu chegou no ponto que tu é rico, que tu enriqueceu e que tu consegue viver com aquilo ali. Mas tu enriqueceu através do trabalho. Tanto que chegou um momento que tu não precisa mais trabalhar. Só que agora tu não vai mais enriquecer, tu já é rico. Então, não acha que tu vai fazer um investimento aí que tu vai ficar rico. Pode acontecer? Pode. Existem casos? Existem. Uma pessoa que tinha lá o Bitcoin em 2000 e lá vai pedrada. Sei lá, 2008. Que não valia nada o Bitcoin. Sei lá, valia uns centavos de dólar. E a pessoa de brincadeira lá minerou, ou comprou, ou fez qualquer tipo de coisa e tava lá com 5.000 Bitcoin. E brincando assim, quando vê do dia pra noite, agora a partir de 2015, 16, 17, 18, começou realmente a questão das criptomoedas. E o Bitcoin saiu aí desses 15 centavos lá de 2008 e ele chegou agora a não sei quantos mil dólares. Ele chegou a 30, 40, acho, 50 mil dólares, 60 mil dólares. Então essa pessoa enriqueceu. Enriqueceu. Pode acontecer, pode acontecer. Mas percebam que até isso leva tempo. Até isso leva tempo. Vejam que o Bitcoin, se a pessoa tinha em 2008, ela foi enriquecer lá em 2018. Então, não existe mágica, servidor. Tu não vai enriquecer com investimento, então não seja ganancioso. Infelizmente, o Carlos, o personagem aí do filme, ele foi ganancioso. Ele pegou todo o valor que eles tinham para aposentadoria, para a segurança financeira deles, e ele foi ganancioso. Ele quis multiplicar esse dinheiro e ficar rico com base nisso. Só que investimento não enriquece. Um investimento seguro e saudável vai te dar uma rentabilização de 6% ao ano. Ou seja, tem anos que dá 10, tem anos que dá 4. Quanto mais tu diversificar, e quanto mais não, né? Tu vai diversificar até certo ponto para tu não pulverizar, mas diversificando aí dentro de uma estratégia de alocação ativos, uma estratégia inteligente, tu vai conseguir ter um rendimento médio aí anual de 6, 7, 8%, que é um baita rendimento. Baita rendimento. A cada 8, nos primeiros 8 a 10 anos tu vai dobrar. Depois de 6 a 8 anos tu vai dobrar de novo. Depois de 4 a 6 anos tu vai dobrar de novo, porque o processo vai ficando mais rápido. Então no final de 50 anos aí tu multiplicou teu patrimônio quase em 10 vezes. Então tu precisa entender essa dinâmica. Precisa entender que a gente não enriquece com investimento. O investimento ele acelera o nosso acúmulo patrimonial. A gente consegue obter mais patrimônio, mais rentabilidade, mais dinheiro realmente com o tempo. Mas são dois fatores. Investimentos periódicos e frequentes, que advém do trabalho ativo, advém da riqueza que tu realmente produz, e o longo prazo. Fazer isso por muito tempo. Aí sim ele vai começando a exponencializar esse teu resultado, servidor. Então ninguém enriquece com investimento. Mas uma coisa daí agora, como um todo, que me chamou a atenção no filme é realmente o descontrole emocional do Carlos ao final ali do filme. Quando as ações baixam, ele fica irritadiço, ele começa a estragar o casamento dele, começa a ser agressivo com a esposa, com os filhos. As pessoas em volta do Ike Batista também se desesperam. Muitas pessoas começam a beber, começam a fumar, a ter outros vícios, problemas psicológicos e de ansiedade porque perderam dinheiro. Como eu disse lá no começo do vídeo, muitas vezes não, todas as vezes a perda de dinheiro vai causar um reflexo. Como eu sempre digo, a perda de dinheiro sempre vai causar um reflexo emocional. Se a gente perdeu pouco dinheiro, ou se a gente tem uma estrutura psicológica forte, um mindset muito forte, a gente consegue superar esse tipo de perda. Mas tem gente que perde muito dinheiro porque veio acumulando aquele dinheiro de forma errada. Assim como o Carlos, que teve aí uma ascendência no dinheiro, mas depois teve uma descendência também.
Ele não soube aproveitar a oportunidade de tirar o dinheiro, de realizar o lucro, de dar o passo para trás. Ele acabou errando em todos esses pontos aqui que eu trouxe. Vamos dar então só uma revisadinha para a gente finalizar. Vamos lá. Primeiro insight. Emocional não pode entrar nos investimentos, só o racional. Diversifique sempre. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Confie em analistas isentos, ou seja, analistas externos aí à empresa que tu vai investir. Conheça o negócio como um todo, servidor. Não conheça parte do negócio. Não acredite só na ilusão inicial de que vai conseguir fazer tal coisa. Conheça todo o negócio. Depois que tu conseguir isso que tu está prometendo, tem algum passo a mais? Ou isso em si vai te dar dinheiro? Tem muitos passos a mais, diferente, por exemplo, de uma mineradora, que era pegar o minério, que não é tão simples, tá? Tem todo um processo, né, aí de mineração, mas é pegar o minério e tu vai vender, e acabou. O petróleo não, tem toda a questão de tu colocar nos barris, de tu armazenar os barris, de tu conseguir um contrato de venda para tal país ou para tal empresa. Tem todo um processo, uma logística, tem todo um cuidado ambiental também que tem que ter. Claro que na mineração também existe questão ambiental, mas a questão do petróleo, principalmente do pré-sal, que é no mar, aí tem toda uma questão ambiental também um pouco mais complexa, no meu ver, né? Pode ser que não seja tão mais complexa, tá? Mas então é isso, conheça o negócio como um todo. E agora eu tô pensando, servidor, que eu falei o tempo todo que iam ser 5 dicas, mas eu acho que eu tô no final na sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, servidor. São 6 dicas. 6 dicas. No final das contas são 6 dicas. O Arigó aqui não sabe contar. Então vamos lá de novo. São 6 dicas. Emocional não pode entrar nos investimentos, só o racional. Diversifique sempre. Confie em analistas isentos. Conheça o negócio como um todo. Recue quando necessário. Quando for necessário recuar, recua. Servidor, não tem problema. Dá uns passos atrás. Tranquilo. Isso não vai fazer tu ser um investidor menos corajoso ou não vai fazer tu ser menos investidor. E por fim, a sexta dica aí, não seja ganancioso, ou seja, não invista querendo ficar rico, porque ninguém fica rico investindo. Fica rico com o trabalho e o investimento vai ajudar a acelerar esse processo e a aumentar o patrimônio. Bom, esse vídeo já está ficando maiorzinho do que os últimos que eu tenho feito. Eu quero ficar limitado aí até uns 35, no máximo 40 minutos. E para mim já está aparecendo aqui 42 minutos. Então, o que eu tenho é só te agradecer, servidor, por ter visto mais esse vídeo aqui do canal Grana Sob Controle. Se tu não assistiu o filme Ike Tudo ou Nada, assista o filme, beleza? Deixa aqui nos comentários se tu já assistiu, se tu não assistiu, se tu vai assistir. Dá o like no vídeo se tu não deu, te inscreve no canal, compartilha aí com todos os teus colegas servidores públicos que gostam de olhar um filmezinho. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.